A gente continua lendo ainda o livro No Rumo do Mundo de Regeneração e ainda estamos naquele capítulo que a equipe espiritual conversava com o líder, né, de um grupo que perturbava, né, que perseguia uma antiga companheira do passado, que era na nossa história aquela enfermeira que perdeu o irmão e o pai pela Covid, e depois eles estavam falando da médium, né, da Malvina, e segue essa conversa. Vou botar aqui só um parágrafo para a gente. Quando depois de uma fala do orientador do grupo, o espírito em desarmonia retoma a palavra. Mas o nosso empenho é destruir essa sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e a ilusão de uma existência única, desbordando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis. Quando fustigados e despertados para as sensações enganosas, enlouquecem e tudo trocam pelo estranho gozo que os consome rapidamente. Nesse momento, voltam-se para as benéficas experiências do serviço de amor, em que se comprazem e se fortalecem, voltando ao vigor perdido. Tem sido sempre assim, desde o período mitológico do pensamento. O que o amigo vem fazendo é uma covardia incomum. A que se refere? Não entendo a frase. Claro que sim. Refiro-me à sua contínua e perseverante perseguição à nossa irmã Malvina, especialmente depois de declarada a guerra. Antes, ela sofria a injunção dos inimigos da sua cristalina mediunidade. Mas agora é um combate incessante para que não tenha resistência de levar adiante conosco o compromisso que assumiu antes da reencarnação. Vemo-la crucificada em dores e, ademais, sobre camartelos de pensamentos perversos que a atormentam e ferem os sentimentos, ameaçando-a de 1000 formas possíveis de amedrontá-la. Ela é imbatível porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com amor. É abnegada, experimenta o imenso prazer de servir em nome de Jesus. E você, bem como os seus biltres, esvoaçam em seu torno, quase não lhe dando trégua. Quase não lhe dando trégua para os momentos de paz e alegria. É claro que sim, é nossa inimiga e está do outro lado do exército, no lado contrário. Ela é a porta de comunicação, o aparelho que tem desbaratado muitos planos nossos, graças à sua mediunidade, que paga em lágrimas o que nos perturba de contínuo. É engraçado isso, né? Como esses espíritos, eles criam na mente deles, né, as ideias para perturbar, para destruir, para perseguir.
e passam a ter assim, uma raiva enorme dos médiuns, né? Porque através dos médiuns muitos trabalhos são realizados. Então eles passam a perseguir os médiuns, né? As pessoas que trabalham de alguma forma desfazendo a intenção deles, como se fossem os seus mais tenazes e piores inimigos. E como essas pessoas acabam sofrendo por simplesmente se doar ao bem. Diga, Jay. Nós já conversamos sobre esse assunto aí que você está acabando de falar. A gente tem que pensar que não é com o próximo, é com a gente mesmo. Nós somos motivos de assédio constante. E ele tem uma palavra aqui que ele fala no primeiro parágrafo, quando você começou a falar aqui. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis, eles têm consciência disso. Eles também têm consciência, olha só, quando fustigado despertar para sensações enganosas e enlouquece, e trocam tudo pelo esteio gozo, que a consome rapidamente. Sabe por quê? Porque ele sabe das nossas fraquezas do passado, sabe? Tudo que a gente tem de negativo, quando a gente fala que a gente está no esquecimento, é legal, porque a gente esquece essas coisas, mas eles sabem disso. E sabe manipular, sabe fazer despertar. Então é muito comum do nosso meio ter médios que... É mais fácil, acho que ter médios que falhem, eles vão, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, sei lá, X anos, onde depois desiste do nada. É muito comum isso. No lugar que eu frequento era cheio de médios todos se dispersaram. Todos foram tirar a cara, tinha médios de efeitos de psicografia direta, sabe? Nem intuitivo era. Era professor, era isso, era aquilo, quando veio, pum, foi embora. Por quê? Porque não aguenta a pressão, é só isso. E isso você está falando é mais interessante ainda se a gente pensar para situações mais comuns, né? Às vezes você tem aquele horário de se recolher para meditar, para orar, é coisa simples, mas aí quando chega na hora começa a passar alguém começa a falar alguma coisa que você acha interessante, ou você estava vendo televisão enquanto não dava hora e começa alguma coisa interessante e você acaba atrasando a tua ida para aquele ato simples, só de se recolher, sei lá, por 5, 10 minutos para orar, para acabar de não, pois isso aqui é rapidinho, já vai acabar, vou esperar aqui acabar, e já bagunça toda, né? Porque cada vez que a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente é acompanhado pelos nossos mentores, pela espiritualidade, que aproveita todo momento que pode para trabalhar no universo, e eles têm uma disciplina que a gente não tem. Então, tudo aquilo que ele estava falando, né, isso aí que o Jay estava falando, do nosso passado, que eles conhecem, eu acho que o mais ajuda eles, né, nessas investidas, né, a nos tirar do caminho, é a nossa indisciplina. Porque até aquela disciplina rígida, não, como passa no filme do Divaldo, em que ele tinha combinado com a Joana de 11 horas se recolher. E às vezes ele estava falando, conversando, fazendo alguma coisa, a Joana aparecia para ele e cobrava o horário. Ó, encerra, vamos lá, tá dando a hora. E ele queria continuar e ela era incisiva com ele, encerra e vem fazer. Ó, esse tipo de... Quer dizer, nem ele tinha, se ele não fosse cobrado, ele também às vezes ia escorregar. Mas a gente precisa ter muita disciplina nesses nossos propósitos, porque é lógico que se aparecer um espírito dizer não vai rezar, não vai se recolher para meditar, a gente vai se sentir chamado por embate, aí vai, né, na força para fazer. Então a coisa é sutil. Surge uma visita na hora, aparece algo que te interessa, porque você quer acabar de ouvir, ou uma história, ou uma notícia,
ou um pequeno filme, um anúncio, qualquer coisa. Então, são coisas que chamam a tua atenção para que você queira terminar com aquilo e depois ir para o seu trabalho. E tudo é muito bem organizado com o mundo espiritual. Quando a gente atrasa 5 minutos, 10 minutos, já atrapalha a programação deles, porque eles fazem tudo como tem que ser. Então, 10 minutos que a gente atrasa é 10 minutos que a equipe espiritual perdeu tempo esperando a gente chegar ali para fazer o trabalho. E essa sutileza que eles usam cada vez mais tem muitas vezes dado certo e nos envolvido e nos afastado dos nossos afazeres, que a gente sabe que tem que fazer, que vai fazer. Mas, não, peraí, deixa eu acabar esse filme aqui que depois eu vou. Odiamo-la com todas as veras do coração. Deve ser veios, né? Particularmente, depois que me assenhorei de algumas suas experiências do passado, detestei a infame e me utilizo, aliás, não sou apenas eu, dos seus calcanhares de Aquiles para poder domesticá-la. E afirmo que ela cederá, está fraca e oscilando, portanto, em um bom momento para nós. Exatamente o que o Jair acabou de dizer. Eles conhecem o nosso passado. A gente esquece para voltar, mas eles não. O que o amigo não sabe é que providências efetivas dos seus guias espirituais concederam-lhe maior prazo para o serviço, prolongando-lhe a existência, mesmo com as dores que terminarão por sublimá-la. Ou desconhece que a dor resignada e bem vivida constituía bênção de Deus àqueles aos quais ele ama. Aqui estamos a ajudá-la e o trouxemos aqui, sublinhou o verbo, para este encontro que muito nos felicita. O inimigo percebeu o que ele quis dizer e verberou furioso. Vimos, eu e todos que aqui estamos, porque eu sabia que era uma batalha que iríamos travar. E eles esperam somente um sinal para demonstrarmos nossa força, fazendo aqui uma baderna. Prevendo qualquer atitude dessa natureza, muito comum a amigos como você, também tomamos providências. Muito difícil descrever a ocorrência inesperada. O comunicante começou a falar em árabe e a gesticular, fazendo movimentos ritualísticos, como num transe religioso. E os acompanhantes puseram-se a gritar e a fazer soar pequenos tambores que retiraram das longas indumentárias, enquanto cantavam com um extravagante ritmo. Alguns deles retiraram os mantos que os envolviam e deparamo-nos com um grupo feminino em quase total nudez, que ao ritmo da música selvagem puseram-se a dançar de maneira luxuriante. E a sala, antes debilmente iluminada, foi invadida por uma nuvem densa com aves estranhas e lúgubres que crocitavam em desordenada algazarra. Os encarnados iam ser fisicamente agredidos, quando caíram uns cones transparentes que os envolveram e, subitamente, uma luz mirífica desceu como se fora um manto protetor e a claridade voltou ao normal. Porém, em tonalidade azulácea, na qual centenas de pontos luminosos mais fortes brilhavam incessantemente. No mesmo instante, adentraram-se na sala alguns espíritos trajados de forma inusual, sufistas,
que pareciam em transe, em razão do semblante iluminado e sereno, que começaram a recolher os atormentados que tentavam gerar tumulto. Os tambores pequenos silenciaram e uma doce voz fez-se ouvir, saindo de um foco de luz que flutuava na sala e lentamente tomou a forma feminina. IBN. Isso deve ser uma saudação, né? Jesus compadece-te de ti e pede para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais e sê dócil à voz da verdade. Acercou-se nimbada de caridade brilhante e aproximou-se da médium em transe profundo. O espírito que a incorporava deu um grito, gesticulando e falando árabe. Atirou-se-lhe nos braços acolhedores. Os sufistas, que ainda estavam no ambiente, acompanharam-na e desapareceram com a nobre entidade. A médium foi carinhosamente amparada, enquanto Cláudio, que aplicava passe, respirava-se o suave odor de rosas. Um grande silêncio tomou conta do ambiente e emoções variadas agradeceram a misericórdia divina. Aqui é interessante, né, quando ela fala, né, que os espíritos sulfi, né, surgiram. Isso realmente mostra não uma visão, né, mas um aspecto muito universalista do mundo espiritual. Assim, quando eu falo mundo espiritual, não estou falando especificamente de nenhuma forma de religiosidade ou filosofia, mas do mundo espiritual. Como o mundo espiritual integrado com a divindade, né, com o universo, com o bem maior, ele não tem barreiras, ele não tem sectarismo, ele sabe a necessidade de usar as ferramentas que estão disponíveis naquele momento para aquela situação. Quantas vezes a gente já leu, que num trabalho vem pretos velhos ou espíritos ligados à Umbanda, que vem elementos da natureza, que são usados elementais para auxiliar no trabalho, religiosos de outras vertentes, de formas de religiosidade, comparecem e participam dos trabalhos, né? Então, o mundo espiritual deixa tantas vezes claro que não existe divisão entre nós, que todos trabalham juntos por um único objetivo, por um único propósito, que essa divisão é temporária e segue muitas vezes o mundo espiritual, essas pseudo-divisões, pelos hábitos e costumes que a gente traz da Terra. Mas aqui, quando a gente bota o pezinho na terra, insiste em dividir, né? Ah, eu sou isso, não, eu sou aquilo, esse grupo não está bem afinado comigo. A gente precisa prestar mais atenção nessas lições e saber que não existe diferença, não existe forma melhor ou pior, existe só um caminho. E o portal de luz, onde esse caminho vai dar, é o mesmo para todos. Silvio, Diga. eu faço das suas palavras as minhas. É isso mesmo, uma coisa incrível. Por exemplo, é do nosso conhecimento, quando os espíritos se encarnam, se eles tiverem vibrações, eles vão para os devidos planos, por exemplo, nosso lar, tudo mais, vão para essas colônias. Mas os que ficam na Terra, é isso que você falou. Não tem fronteira, sabe? Então você vê muitos trabalhos de doutrinação dos espíritos, são de diversas nacionalidades.
Aí está falando árabe, tem aquele Hermínio de Miranda, é tudo de várias nacionalidades. Inclusive, nós temos um centro espírita aqui em Jacarepaguá, famoso, que o médico era um médico alemão nazista, que inclusive até ele fazia saudação nazista, de tão materializado, de tão materialista que ele era. Aí eu li a história dele, sabe? Eu não me lembro mais, aquele doutor, eu não me lembro mais o nome dele. E aqui no Brasil também tem um campo de Goitacás, também um médium espírita, médium espírita, um espírito de um médico alemão, porque ele se sentiu com as barbaridades que ele fez na Segunda Guerra Mundial, e ele como pagar, vamos falar assim, recompensar o mal que ele fez, ele faz trabalho de caridade, ajudando aquelas comunidades carentes daquela região toda. Então, isso que a gente está, isso que você falou, é o caráter universalista. Eles vêm aqui e se manifestam. Naquela guerra do Iraque, eu conheci pessoa que recebeu soldado do Iraque, aqui desesperado, que não sabia onde que estava. Eu achei isso muito interessante, porque, como você falou, não tem barreira, a barreira está na nossa cabeça. E quando a gente desencarna e vai para algum plano merecedor, é uma coisa muito interessante que Deus não viola as nossas consciências. Então, a Patrícia foi para aquele lugar que está dela. Mas se você for presbiteriano, você vai para o mundo dos presbiterianos, entendeu? E assim sucessivamente. Exatamente assim. É o que você falou, não viola a consciência, então não vai chocar, não. Forçar uma pessoa que acreditou a vida inteira, que era, como você deu exemplo, presbiteriano, que não existe um mundo, não existe um céu presbiteriano. Ele vai para lá, continua vivendo, às vezes, até o mesmo sectarismo, até que a consciência vai aumentando. Mas tudo funciona integrado. E é uma coisa ao mesmo tempo bonita e, do meu ponto de vista, um pouco ainda que eu vejo com certa tristeza, né? Essa ainda necessidade de se compartimentar o mundo espiritual para poder se adequar à nossa realidade, não à dele, né? Para que a gente possa ser ajudado, possa continuar crescendo, a gente ainda precisa, mesmo no mundo espiritual, muitas vezes, vivenciar esse sectarismo que a gente vivencia na Terra. Mas vai mudar, vai mudar. Parte de uma grande luta espiritual encerrava-se sob o orvalho da oração, abrindo novos capítulos para o futuro. A devotada médium vinha sofrendo ultimamente mais investidas do que anteriormente, pelo fato de sua entrega total ao Ministério da Paz entre as criaturas, especialmente em razão dos acontecimentos tenebrosos fomentados pelos adversários da luz e semeadores das sombras do mal. Agora, por certo, embora continuasse o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da médium seriam atenuadas, em face de ser o irmão IBN o responsável mais direto pelo nefando cerco. Havia, naturalmente, outros adversários que permaneciam à distância sob o Um minuto, domínio... Silvio. Por Diga. exemplo, a gente assiste esse IBM, o que acontece? Uma vez eu vi, acho que é lá no leste europeu, não tem vogal, cara. Entendeu? Só tem consoante, que fica complicado a gente, porque a gente tem vogal no nosso, né? Uhum. E aí não tem, aí, como está aqui bem, a gente não sabe nem como pronunciar. Foi isso que eu vi esse alfabeto lá desse país, que eu não me lembro. Acho que é do leste europeu. É muito complicado você pronunciar quando não tem as, As vogais. vogais. É isso aí. O que o amigo não. Peraí, acho que eu errei aqui. É que eu errei. Parte de uma luta levando.
Agora, por certo, embora continuasse o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da Mary seriam atenuadas em face de ser o irmão IBM o responsável mais direto pelo nefando cerco. Havia, naturalmente, outros adversários que permaneciam à distância sob o domínio das mentes demoníacas, gerando sofrimento e programando desaires para os trabalhadores da paz. A pandemia traiçoeira que se abatia sobre a humanidade e trazia uma programação destrutiva de grande porte, também responderia por muitos outros males que assolariam os países em geral, as comunidades em particular e as criaturas especialmente. Aqueles que se recuperavam da doença ficavam marcados com as cicatrizes morais na alma e nem sempre reconhecidos a Deus pela cura de que foram objeto. Além disso, os dramas econômicos que irão sacudir os povos em recuperação quando passar os seus momentos mais cruéis, a incidência de crimes de muitas naturezas, os rancores acumulados e os sentimentos de vingança inútil continuariam consumindo populações volumosas. É interessante, eu não sei exatamente quando esse livro foi escrito, mas ele já está falando nos movimentos pós-pandemia, né? As confusões que vão continuar, as coisas que vão surgir, né? Em que momentos mais cruéis. E não deixa de ser, não vou dizer uma premonição, né? Porque certamente a espiritualidade já sabia, né? O caminhar de tudo isso, mas é o que a gente vai passando, né? O mundo conturbado, lideranças que estimulam a volta a propósitos e objetivos que foram abandonados por não serem os mais dignos, ganância, guerra, e situações que podem estar totalmente inseridas no contexto desse processo de transição, mas que para nós parece um golpe. Por exemplo, no momento da Terra tão conturbada, se presenciar, se vivenciar o desencarne de um Papa que era considerado um ser iluminado, pode parecer para muitos um golpe, uma vitória do mundo mais sombrio sobre a luz. E isso pode levar a pensamentos, a desistências, a enfraquecimentos de trabalhadores do bem. Mas a gente tem que estar sempre em mente que os planos, que os projetos, eles são muito bem elaborados pela divindade. Então, o fato do Papa, que era considerado uma pessoa tão boa, de desencarnar bem no meio de um momento tão delicado da sociedade humana, tem um objetivo que talvez a maioria das pessoas não alcance, não compreenda. Talvez a mudança de ser nesse papel papal seja uma lição para todos nós de como o processo da própria transição planetária se opera. Dessa constante ritmo, né, de, vamos botar entre aspas, destruição e reconstrução, como aconteceu com a própria pandemia. A gente tem que ter muito carinho, cuidado e amor para refletir sobre tudo que vem acontecendo.